Olá, alunos! Já aprendemos que a matéria exibe um comportamento dual e que a radiação também. Dualidade onda-partícula. Essa aula aqui é dedicada a isso, analisar aspectos da dualidade onda-partícula. É isso que vamos discutir. Algumas consequências da dualidade onda-partícula. De forma que o objetivo da aula é exatamente esse, discutir, né? O que precisa mudar, né, quando nós temos esse aspecto dual, né? Ondas ou partículas? Na verdade, as duas naturezas, né? Essa é a resposta, né? No entanto, surge agora a primeira questão, né? Como levar em conta esse aspecto dual, onda-partícula? Agora estamos falando das teorias quânticas, que foram as teorias que foram desenvolvidas para descrever a dualidade onda-partícula. Ora, na realidade, nós devemos separar, né, a descrição da dualidade onda-partícula envolvendo a radiação, né, fótons, a teoria quântica, que melhor descreve realmente essa dualidade, é a teoria quântica de campos, a eletrodinâmica quântica. Para a matéria, nós temos duas opções, né? Ou quem sabe até três, né? Mas de qualquer maneira é assim. O fato é que nós tivemos que desenvolver novas teorias. E nessas novas teorias, nós lançamos mão de conceitos que até que se pode dizer que existem, né, na teoria clássica, mas eles são certamente novos, né, na descrição dos fenômenos, né? Em primeiro lugar, o conceito de operadores, que desempenham um papel central em todas as teorias quânticas, né? Quer seja ela não relativística ou relativística. Também lançamos mão de regras agora de quantização. E essas regras de quantização, elas envolvem certas relações de comutação entre determinados operadores que representam, no mais das vezes, né, que representam grandezas cinemáticas, em geral, o momento, né, ou a posição da partícula. Né. Introduzimos estados, um novo conceito de estado, porque esse conceito existe na teoria clássica. A gente vai, inclusive, discorrer isso nesta ordem aqui, com mais detalhes depois. Agora, temos um problema aqui. De acordo com a escola de Copenhague, muito que eu vou falar aqui, né, envolve interpretações, né, da mecânica quântica. Né? O que é a função de onda? O que ela me dá? Somos, então, levados a conceitos de probabilidade, de amplitude de probabilidade. Veja que isso muda bastante. Uma nova descrição dos fenômenos, das interações entre elétrons e prótons, entre elétrons e elétrons, entre elétrons e fótons e assim por diante. De forma que lançamos mão de uma nova teoria, né? E nessa interpretação probabilística, não faz sentido dizer a partícula está aqui, a trajetória dela é essa. Não, acaba esse conceito de trajetória, né, na teoria quântica, claro. Né? Ao invés da gente dizer que a partícula vai daqui até ali, não, isso não existe na teoria quântica. Agora, o que a gente sabe, né, é dizer que a partícula tem uma probabilidade grande de se encontrar ou de ser encontrada nessa região
nessa região, né? Que são regiões denominadas de orbitais. Agora estamos falando de probabilidade de encontrar a partícula numa certa região do espaço, não a partícula ao longo de uma trajetória. Isso não existe. Então, estamos aqui percebendo mudanças realmente profundas, né? Vamos falar agora do princípio da complementaridade. É um princípio enunciado por Niels Bohr, né, que, como vamos discutir agora, é uma figura central do ponto de vista da interpretação, né, da mecânica quântica e a sua escola de Copenhague, um grupo de cientistas, né, que trabalhavam com ele ou que ele orientava também, não é? Muito bem. O problema é que tanto o elétron, né? Temos aqui o elétron, o elétron ele se comporta como partículas, portanto ele colide, por exemplo, né, com fótons, isso no caso do efeito Compton, por exemplo, né? E o elétron também exibe esse caráter ondulatório, onde a gente já discutiu isso, né? Ele exibe, um feixe de elétrons exibe esse fenômeno da difração. Agora, a questão aqui é se esses aspectos, né, eles são complementares, né, ou se eles são antagônicos, né? Aqui tenho uma frase de Einstein, né? Mas afinal, o que realmente é a luz? Seria uma onda ou um chuveiro de fótons? A pergunta de Einstein, ele, né? Parece não existir semelhança suficiente para que se possa formar uma descrição dos fenômenos da luz através da escolha de apenas uma das linguagens. Você tem que usar as duas. Esse é o aspecto que Einstein chama atenção. No entanto, devemos usar algumas vezes uma teoria e outras vezes a outra, enquanto que, em alguns casos, podemos usar qualquer uma das duas. Estamos diante de um novo tipo de dificuldade. Ele, então, claro, reconheceu que essa é uma dificuldade. Como descrever a natureza dualística, né? Temos dois quadros, ele achava que fossem contraditórios da realidade. Esse aqui eu acho interessante, né? Que, do ponto de vista dele, seriam contraditórios. Separadamente, nenhum deles explica os fenômenos associados à luz, mas ambos o fazem. Agora, Bohr, na verdade, sempre Einstein, né, foi muito crítico da teoria quântica. Essa aqui, a meu ver, é uma crítica no sentido de dizer estamos diante de quadros contraditórios da realidade. Mas Einstein, Bohr tinha uma ideia diferente, que é a que nós aceitamos hoje, né, que é o princípio da complementaridade, né? Ou seja, apesar das aparências, né, veja, até o Einstein entendia um pouco diferente isso, né? A natureza ondulatória e a natureza corpuscular não estão em contradição. Proposta de Bohr, do princípio da complementaridade. Elas são complementares, né? Essa é a base, então, desse princípio, né, que foi formulado pela Escola de Copenhague e assim por diante. É claro que o problema é que esse princípio nos remete a questões interpretativas, né, da teoria quântica, né? Então, o princípio da complementaridade, de acordo com um grande cientista, John Wheeler, é o conceito científico mais revolucionário desse século, né? É o cerne desses 50 anos de procura a respeito do significado da teoria quântica. Nessa visão, né, nós temos a seguinte situação: em algumas experiências, a natureza ondulatória se revela. Em outras experiências, né, a natureza corpuscular se revela. Isso tanto vale para a luz, né, quanto também vale para a matéria.
Então, hoje entendemos, né, que nós temos essas duas naturezas como sendo complementares. Às vezes, uma delas surge com mais força do que a outra. Agora, também queremos chamar a atenção o seguinte, não é para todos os fenômenos que nós precisamos da teoria quântica. Continuamos descrevendo bem a queda de um objeto. Não precisamos da teoria quântica para eles. Então, nós dividimos hoje os fenômenos, né, em fenômenos clássicos, como sendo aqueles fenômenos descritos pela física conhecida até o ano de 1900. Né? E também de fenômenos quânticos, puramente quânticos. Ou seja, para esses fenômenos, sem a mecânica quântica, esquece, você não vai entender. Né? Temos vários, olha aqui, esse é um deles, né? Que é o comportamento dos ímãs, o magnetismo, de uma maneira geral, é um fenômeno estritamente quântico, puramente quântico. A estabilidade do átomo é quântico, você não consegue entender à luz da teoria quântica. Né? A impenetrabilidade da matéria, né? O fato de eu não conseguir colocar essa mão atravessando a mesa, os átomos se repelirem, né? É um fenômeno quântico, né? Porquanto baseado no princípio da exclusão para partículas dotadas de spin. A tabela periódica, né? Nós sabemos hoje que aquele comportamento em termos de períodos da tabela periódica você não consegue explicar. Ou seja, você não consegue entender os átomos, na verdade, né? A estrutura quântica dos átomos, né? A natureza discreta de grandezas físicas, como energia. Né? Isso aqui é um fenômeno puramente quântico. E a limitação nas medidas que a gente pode realizar são alguns fenômenos quânticos, né? Que têm a ver com a natureza quântica. Podemos, então, dividir, né, fenômenos em fenômenos clássicos e fenômenos quânticos. Né? Agora vamos para o calcanhar de Aquiles da teoria quântica. Porque se trata do problema da medida. E a escola de Copenhague dá uma interpretação para medida na teoria quântica. Né? Ora, Einstein foi muito crítico, né, a essa interpretação de Bohr e da sua teoria. Né? Ele dizia, né, claro que aqui estamos falando da interpretação probabilística e também o problema do princípio da superposição, né? E ele apresentou paradoxos, né? Paradoxos conhecidos, mas uma frase dele ficou famosa: Deus não joga dados, ou seja, não gostava dessa interpretação da escola de Copenhague, né, em termos de densidade de probabilidade, né, e, em geral, de amplitude de probabilidade, né, de forma que isso sempre foi e ainda é um problema para a teoria quântica, que ainda não está, no meu entender, inteiramente resolvida. Né. Alguns estão propugnando a ideia de que a teoria quântica ainda não está completa, precisaríamos de variáveis escondidas, né? A teoria de Bohm, por exemplo, David Bohm. Né? De forma que, por outro lado, né, a gente sabe que medida na mecânica quântica exige um aparato de medida. Né? E esse aparato de medida é que vão definir, né, as condições mediante as quais a matéria ou a radiação vão se manifestar, ou vão manifestar um dos dois aspectos, o aspecto ondulatório e o aspecto de corpúsculo, de partícula, portanto. Né? Agora, quando se faz uma medida, a medida altera o estado quântico. Né? Essa é uma coisa que é fundamental aqui nesse contexto, que se entenda. Né? O resultado das medidas, por outro lado, são sempre expressas em termos de grandezas físicas, que são grandezas clássicas. Né?
O fato é que esses aspectos a respeito da medida e o papel do aparato, né, na mecânica quântica, né, é uma coisa que se discute até hoje, né? A meu ver, não está inteiramente equacionado, resolvido esse problema. É claro que a medida altera o estado de uma partícula. Se eu tenho um elétron e eu estou observando o elétron, é porque o elétron emitiu um fóton. Consequentemente, ele já mudou o momento. Então, o estado do elétron mudou. Antes da observação, o estado do elétron era um, né? E depois da observação, o estado do elétron é outro. Ele emitiu um fóton, o momento dele mudou. O momento dele mudou, né? Então, ele se altera ao ser observado, né? Esse é um aspecto relevante em relação à medida, né? Mas existem outras coisas bastante questionáveis, né? Complicadas, né? É que, na teoria quântica, um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque nós estamos falando sempre de probabilidade de estar aqui e probabilidade de estar ali. Ele pode, em princípio, então, estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Agora, depois da medida, não, ele está certamente num lugar, né? E a gente diz que o processo de medida leva à redução, né, do estado, né? A gente prefere a redução do pacote de onda, ou da função de onda, melhor, né? Da redução da função de onda, né? É melhor ainda, né? É assim que é a interpretação do processo de medida do ponto de vista da Escola de Copenhague, e é claro que temos aqui muitas situações, né, que podem ser questionadas, né? Um paradoxo famoso, o paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen, né? De forma que, na interpretação de alguns, né, a mecânica quântica estaria incompleta, porque você precisaria ainda de variáveis escondidas. Claro que não há tempo para discutir isso, os assuntos são bastante complexos, na verdade, né? Mas até o Schrödinger, que escreveu aquela equação, né, que tinha uma função de onda, ele também tinha questionamentos. Ele tem aqui o famoso gato de Schrödinger, né? E que leva a problemas de interpretação da mecânica quântica, né? Eu tenho um gato, temos aqui um gato numa caixa, e aqui eu tenho um material radioativo, né? Se nós tivermos a radiação, ele pode acionar o mecanismo que quebra um vidro, que tem um veneno, e mata o gato, né? Como a questão aqui é de probabilidade, né? Porque o decaimento obedece a regras envolvendo probabilidade, né, de decaimento, né? Então, se chega a uma situação curiosíssima, que do ponto de vista da mecânica quântica, o estado, né, descrevendo o gato naquela caixa, né, ele é uma superposição de estados, de um estado vivo e um estado morto. O gato vivo ou o gato morto. Mas isso aparentemente não faz muito sentido. É claro que, se eu efetuar uma medida, eu vou descobrir que o gato ou está morto ou o gato está vivo, mas é alguma coisa que você só sabe depois do processo de medida. Então, temos aí alguns, ou seja, essa sobreposição de vivo e morto não é uma boa descrição da realidade, né? Mas são críticas. O próprio Schrödinger dava uma interpretação diferente para a função de onda, né? Como sendo a densidade de cargas e assim por diante. Mas isso é uma questão que fica para depois. Muito bem. Vamos mudar de assunto. Agora, vamos falar sobre o limite, né, da teoria quântica para a teoria clássica. Ou seja, em que sentido a teoria clássica seria um limite da teoria quântica, né? De novo, vamos ter aqui a proposta de Bohr, né? Ou seja, a teoria clássica é importante porque ela desempenha dois papéis. Em primeiro lugar, ela é o limite clássico da teoria quântica.
Em segundo lugar, é porque, de fato, todas as medidas são expressas em termos de grandezas clássicas. Então, a teoria clássica, de certa maneira, não desaparece. É isso, né? Mas a questão aqui é o limite clássico, né? Quando é que a teoria quântica ela leva a uma descrição que nós chamamos de clássica, né? O princípio da correspondência de Bohr procura responder isto. Quando eu considerar sistemas com um número quântico muito grande, tendendo ao infinito, ou números quânticos, n tendendo ao infinito, então nós vamos obter a teoria clássica. A descrição há de ser a teoria clássica. Agora, a questão é quem é n, né? Claro, n são os números quânticos todos, né? O momento angular L tendendo ao infinito vai me levar a uma descrição do momento angular de acordo com uma teoria clássica, né? Agora, a gente vai ver depois que o limite clássico em termos da função de onda é observar quando n tende a infinito, porque agora eu tenho falando de uma particular estado, né? Quando n tende a infinito, e o módulo de psi ao quadrado, quando n tende a infinito, tende a ρ0. ρ0 é uma densidade de probabilidade constante. Ou seja, eu digo que no limite clássico, a probabilidade de você encontrar uma partícula num determinado volume V, essa probabilidade é constante igual a 1. É assim mesmo. Por quê? Na teoria clássica, você não consegue determinar a posição de uma partícula, você só sabe que ela está em algum lugar, né, numa caixa, por exemplo, né, sem especificar as condições iniciais. Mas as condições iniciais, nós estamos falando delas em termos de medidas já. Eu tenho que medir. Mas se você não souber a posição de uma partícula num determinado instante de tempo e sua velocidade num determinado instante de tempo, você não sabe onde está a partícula. Ela tem igual probabilidade de estar em qualquer lugar. Então, nós vamos, em termos da função de onda, né, nós vamos adotar essa definição aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a função de onda de uma partícula numa caixa, né, para pequenos valores, aqui no caso n igual a 1, para pequenos valores de um número quântico n, né? Agora, quando você aumenta o número n, olha só a função de onda. Ela já tende a uma função de onda de tal maneira que, em média, ela é igual, o módulo dela ao quadrado é igual a 1 sobre L, mas 1 sobre L é a probabilidade de encontrar a partícula que se move numa caixa unidimensional, só o movimento unidimensional. Então, se você olhar, né, para o comportamento da função de onda, à medida que você aumenta n, você vai observando esse tipo de comportamento aqui, onde a função de onda ao quadrado, em média, é aproximadamente igual a 1 sobre L, quando n tende a infinito, né? De forma que essa é a base, né, do princípio da correspondência, de Bohr também, né, porque o Bohr trabalhou muito nessas questões envolvendo a interpretação da mecânica quântica, né? Agora, você pode olhar também o princípio de correspondência para grandezas físicas, né? Ou seja, pega uma grandeza física que é quantizada e agora toma o número n tendendo a infinito, você vai ver que essa grandeza física, basicamente, vai tender a valores que você agora pode considerar como sendo contínuos, né? Então, Pn, quando n tende a infinito, tende a P, e a n, quando n tende a infinito, tende a n. E. A gente vai analisar alguns casos, mas, de qualquer maneira, esse é o princípio da correspondência, que estabelece que, para números quânticos grandes, né, a teoria clássica tende, a teoria quântica tende à teoria clássica, né? Esse é um princípio importante. Se eu tenho um campo eletromagnético, eu posso descrever o campo eletromagnético da maneira como eu faço, utilizando as equações de Maxwell. Agora, o campo é um campo clássico, né? Sempre que o número de fótons tende
a infinito, cresce indefinidamente, né? De forma que o campo clássico é o limite do campo quântico, quando numa determinada região do espaço nós temos um número de fótons muito grande. E aí, então, temos a descrição clássica. Na teoria clássica, temos grandezas que são grandezas discretas. As frequências de uma corda, quando eu prendo essa corda entre duas extremidades, como o caso do violão, a frequência dos sons emitidos pelas cordas vibrantes, né, elas satisfazem a uma regra. F é igual a N vezes F1, onde F1 é a frequência do som fundamental. Então, os sons são, de certa maneira, grandezas que são discretas na teoria clássica. Ou seja, essa ideia de grandezas discretas não é nova, já surge na teoria clássica, né? Muito bem. Agora, na teoria quântica, essa que é a grande diferença, né? É que muitas grandezas físicas, né, elas exibem um espectro discreto. Essa é uma das consequências, né, da dualidade onda-partícula, né? É claro que na eletrodinâmica o que é discreto é um número de partículas. Esse é um detalhe, né? Isso do ponto de vista da eletrodinâmica quântica, né? Ou da teoria quântica de uma maneira geral. Mas as grandezas físicas podem ser quantizadas assim, como sendo n vezes o quantum de uma grandeza, ou pode ser quantizado de uma maneira um pouco mais complexa, né? O momento angular, por exemplo, é igual a raiz quadrada de L vezes L mais 1 vezes o quantum do momento angular. Veja, agora nós estamos falando de números que não são dados, ou grandezas físicas que não são dados por n vezes alguma coisa. Lz, sim, a componente z do momento angular, eu posso escrever como m vezes o quantum do momento angular. Muito bem, mas essa é a grande novidade na teoria quântica, né? É que não só os níveis de energia, né, ou, digamos, as energias dos osciladores, né, são quantizadas, muitas grandezas são quantizadas. Aqui eu estou, por exemplo, considerando o caso do momento angular, né? Aqui o momento angular, é como se esse peão aqui pudesse fazer esse movimento, mas só para alguns valores do ângulo, porque a componente z do momento angular, nesse caso, pode ser 0, né? Veja, pode assumir este valor aqui, pode assumir esse valor, pode assumir esse valor, né? E assim por diante. De forma que nós temos, na teoria clássica, que a componente z do momento angular é igual a 0, é igual a 1 vezes h cortado, 2 vezes h cortado, 3 vezes h cortado, menos 3 vezes, né, h cortado e assim por diante, né? Muito bem. Então, essa é uma novidade na teoria quântica, né? A existência de grandezas discretas. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa, números quânticos, né? Números quânticos. Números quânticos é uma forma de você associar um número inteiro, associa um número inteiro, né, ao valor de uma grandeza física, porque grandezas discretas elas podem ser colocadas em correspondência com um conjunto de números inteiros. É isto, né? Esse conjunto de números inteiros, então, nós damos o nome de números quânticos. Para energia, por exemplo, para n igual a 1 seria esse estado, n igual a 2 seria esse estado, n igual a 3 seria esse. Então, é uma forma de nos referirmos ao estado, né, por meio de números quânticos, L, M, S e assim por diante, né? Aqui temos o espectro quantizado para o átomo, onde a gente associa, então, um número quântico a esse estado. Um número quântico n igual a 2 para esse, 3 para esse, 4 para esse, e assim por diante, né? Então, a ideia de número quântico é porque as grandezas discretas
elas têm os valores tais que eu posso colocar esses valores em correspondência com o conjunto de números inteiros, né? É esse o aspecto que a gente está chamando a atenção aqui, né? Então, nós temos, por outro lado, uma grande novidade agora, né? Isso é absolutamente fantástico. É que na teoria quântica surgem grandezas físicas sem um correspondente clássico, puramente quânticas. O spin é um exemplo, né? E a gente vai depois discutir o spin, né, de uma partícula, né? E claro que aqui eu estou falando de partículas de spin meio, né, cuja componente Z só pode assumir 2 valores, mais ou menos acortado sobre 2, né? E é claro que também podemos associar um momento de dipolo magnético a essas grandezas. Então surge um momento de dipolo magnético como sendo uma grandeza quantizada. Muito bom. O fato é que o elétron, por exemplo, ele pode ser visto como uma carga elétrica e um imãzinho com um momento de dipolo magnético, né? Isso muda bastante. São grandezas físicas puramente quânticas sem um correspondente clássico, né? Também na teoria quântica, as partículas passam a ser distinguíveis em algumas e outras indistinguíveis. Então você tem uma divisão de partículas em 2 tipos. Partículas bosônicas, né, que são partículas indistinguíveis, digamos, algo como partículas que têm a mesma cor. Não é bem assim, mas para ilustrar, né? E partículas que são distinguíveis, que são as partículas fermiônicas, com spin igual a meio, que é o usual, mas poderia ser 3 meios, 5 meios e assim por diante. As partículas bosônicas têm spin 0, 1, como é o caso do fóton, né? Uma partícula elementar só tem spin 0, né? 2, se o graviton existir, ele tem spin 2, né? Mas o fato é que agora temos uma coisa nova, As partículas não são todas iguais. Elas se dividem em 2 grandes blocos, né? Bósons e férmions, né? Essa aqui é uma partícula de spin 1, aquela ali é uma partícula de spin meio, né? Essa primeira aqui, né, tem spin 1 e spin meio. Mas esses 2 conjuntos de partículas são diferentes, né? E a gente tem que tratar essas partículas de uma forma diferente também. Eu quantizo bósons de um jeito diferente que eu quantizo férmions, né? Então veja que a teoria quântica estabelece uma distinção bastante importante, né, em relação às partículas serem bosônicas e fermiônicas, com consequências incríveis. Por exemplo, eu posso colocar um número muito grande de bósons num estado só. Essa é a base da condensação de Bose e Einstein. Mas eu não posso fazer isso com férmions, não. Não posso colocá-los todos, não. Eles são distribuídos em certos níveis de energia, em certos estados, portanto, né? O estado ele é tal que os férmions têm que ser distribuídos ao longo de diferentes níveis, né? Só os bósons exibem essa capacidade. Muito bem. As incertezas, né, nas medidas, né, é o resultado da dualidade onda-partícula. Aliás, Bohr chamou a atenção de Heisenberg para o fato de que as incertezas, as suas famosas relações de incerteza, que a gente vai discutir depois com calma, né, elas poderiam ser derivadas do princípio da complementaridade, né, de forma que essas incertezas nas medidas de grandezas físicas, em geral, você estabelece de uma maneira fácil uma relação entre incertezas envolvendo medidas de uma variável e da variável canonicamente conjugadas a elas, né? Aqui eu tenho o caso, por exemplo, da incerteza na medida da posição de uma partícula e a incerteza na medida do momento, do componente x, né,
do momento, né? E é dado por essa regra que ΔX, ΔP é maior ou igual. Ou seja, se eu medir uma grandeza com muita certeza, a outra com certeza não vou conseguir fazê-lo com esta certeza, né? O fato é que isso a gente vai discutir depois, né? Mas é também um dos fundamentos, um dos aspectos, é uma das consequências, né, da teoria quântica. E com isso, então, a gente encerra essa aula tendo dado uma pincelada em alguns aspectos da teoria quântica ou alguns aspectos, né, da dualidade onda-partícula.